Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Pentecostal. Hoje é a aula 37. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Não sei se você sabe, dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Nós temos essa série aqui de vídeos, né? Você que é pentecostal, você não é, mas gosta do assunto, né? Uma série de vídeos falando sobre teologia pentecostal, nos baseando, né, no texto, na obra de Stanley Horton, Teologia Pentecostal, uma perspectiva, né? Teologia temática, uma perspectiva pentecostal, Stanley Horton, da CPAD. Seja muito bem-vindo, dê o seu like, faça o seu comentário, né? Sugiro também que você dê uma olhadinha na nossa playlist, principalmente você que está chegando agora. E dê uma olhadinha lá, nós temos 86 vídeos, Teologia para Iniciantes, totalmente grátis para você assistir. Teologia Paulina, curso de História da Teologia, História da Filosofia Cristã, lendo e comentando Confissões de Agostinho de Hipona, que é um clássico, né? Vídeos interessantes, dê uma olhadinha lá. E nós vamos ministrar a aula de número 37. Hoje vamos falar sobre a inspiração. O Espírito Santo é a palavra, né? Falamos no último vídeo sobre o cânon das Escrituras. Então, dentro da teologia pentecostal, o que nós, pentecostais, entendemos por inspiração das Escrituras Sagradas, tá certo? Dê seu like, peço a você, para ajudar a engajar esse canal, compartilhe esse vídeo, peço a você que envie aí para os grupinhos de WhatsApp de amigos, escola dominical, né? Envia para pessoas que gostam sobre o assunto, grupinho de Facebook, Telegram, WhatsApp, ajuda a gente aí, compartilhando, fazendo seu comentário, diga bom dia aí embaixo nos comentários, aí você ajuda, né? O YouTube entende que é importante o vídeo, então ele começa a divulgar mais, tá certo? Você nos ajuda. Vamos lá? Mas antes, não poderia deixar de pedir sua ajuda, você que deseja ser nosso apoiador mensal, patrono aqui do nosso canal, aqui embaixo nos comentários nós temos o link do Apoia-se, e você vai estar nos ajudando a partir de R$5, né? Pastor, 5, 10, posso ajudar com mais, 10, 15, pode, vamos colocar você fazendo isso, tomando essa atitude, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né? Da família Point, e quando você entrar na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que temos uma meta financeira. Quando a gente bater essa meta, o nosso propósito é começar a sortear livros de teologia todos os meses. Embora mesmo não tendo batido essa meta, já sorteamos no ano passado 3 livros para os apoiadores, mesmo não conseguindo valor à meta, mas nós temos esse propósito, tá certo? Vamos lá. O Espírito Santo é a palavra. As Escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua iniciação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente a palavra de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritores bíblicos tinham consciência de que a sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina, né? Ele cita aqui 1 Coríntios 2:13. É possível que alguns autores bíblicos, né, não tivessem essa consciência de que eram inspirados, mas, pelo menos no que diz respeito aos profetas, eles tinham esse entendimento. Por exemplo, a maioria dos profetas no Antigo Testamento usa aquele jargão muito conhecido, né? Assim diz o Senhor. Ou seja, eles entendiam que pelo menos eram porta-vozes do próprio Deus, né? Talvez a gente entre no debate se eles tinham essa percepção que nós temos hoje, né, quando a gente estuda teologia, de que o Espírito de Deus soprava sobre ele aquilo que eles deveriam dizer ou escrever. É possível que não tivesse, mas nós entendemos que os autores, muitos tinham sim esse entendimento. O apóstolo Paulo dizia isto, né, que ele trazia uma mensagem que não consistia de sabedoria humana. Bem, se a sua mensagem, né, se o evangelho de Paulo não consistia de sabedoria humana, logo ela era uma mensagem baseada na sabedoria divina. Então é possível que aqui Paulo tivesse, né, esse entendimento de que, de alguma forma, estava transmitindo, né, a vontade de Deus, os conceitos divinos, né, para o povo, para a igreja. Ok? Diz mais aqui, ó. Os próprios autores sagrados tinham consciência da qualidade inspirada dos escritos que compunham a palavra de Deus, conforme o demonstram expressões tais como o próprio Davi disse, pelo Espírito Santo, né? Marcos 12:36, Jesus citando, o Espírito do Senhor falou por mim, segundo Samuel 23, versículo 2, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi,
Atos 1,16. Bem, pelo menos você percebe que no Novo Testamento os autores tinham consciência de que o Espírito Santo usou a boca de Davi. E, obviamente, as suas mãos também, obviamente, para compor ali salmos, né, etc. Então, percebe-se que no Novo Testamento os autores bíblicos tinham consciência de que os autores do AT escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tem outro texto também aqui, em Atos 28, 25, que diz assim: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Então, o Espírito Santo de Deus, certamente, é óbvio, nós temos essa consciência, inspirou os profetas, falou, usou a boca deles, ok? Outro texto em Hebreus 13, 7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei. Hebreus 10, 15 e 16. Sendo assim, sejam quais forem os escritores, Moisés, Davi, Lucas, Paulo ou desconhecidos a nós, escreveram eles inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21, ou movidos pelo Espírito Santo. Inspirados, movidos, né? A ideia do termo grego theopneustos, né? Sopro de Deus. Paulo tinha na sua mente, ele usa uma palavra, principalmente o apóstolo Pedro, né? 2 Pedro 1, 21, diz que os escritores foram inspirados, foram movidos. Então eles usam uma palavra que designava as velas dos navios, né? Os navios eram movidos à vela, ao vento, o vento que soprava, que fazia mover as embarcações. Então ele tem na mente isso, olha, o Espírito Santo de Deus moveu, os levou a dizer e escrever, a transmitir a vontade plena do Senhor. E o Espírito Santo, obviamente, no seu ministério, agindo e trabalhando nesse sentido, né? Aí é interessante esse texto de Hebreus 13, 7, né, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então o Espírito Santo, ele fala, né? O Espírito Santo diz, continua falando, falou na antiga aliança, continua falando na nova aliança, transmitindo a vontade do Pai. E diz mais aqui: alguns consideram erroneamente que a inspiração pelo Espírito envolvia um ditado mecânico da Escritura, apelando ao notável teólogo João Calvino. Várias vezes Calvino realmente emprega o termo ditado em conjunção com a inspiração pelo Espírito Santo. Por exemplo, seja quem for que serviu de escrevente dos Salmos, parece que o Espírito Santo ditou pela sua boca uma forma comum de oração para a igreja na sua aflição. Palavras de João Calvino. Mas Calvino emprega o termo ditado num sentido menos rigoroso do que atualmente é entendido pela teoria da inspiração como ditado. Tinha consciência da contribuição dos autores humanos em áreas tais como, por exemplo, o estilo. Observe o seu comentário a respeito do estilo de Ezequiel. Calvino, ele cita mais uma vez Calvino. Ezequiel é verboso nessa narrativa, mas no começo do livro já falamos que, pelo fato de o professor ter sido enviado a homens de mente lerda e inculta, empregou para si um estilo menos refinado. Adquiriu-o parcialmente da região onde habitava, né? Então, nós temos aí esse entendimento de Calvino dizendo que os autores usaram o método do ditado, né? E como se, só que o próprio autor aqui, pentecostal, está ali vendo a barra dele. Não, Calvino não diz que os autores escreveram como se fosse um ditado, né? Deus ditava e ele repassava a palavra do modo rígido como nós entendemos hoje. Não, havia flexibilização, porque Deus respeitava, sem dúvida, o estilo. Deus respeitava também o nível intelectual, né? O vocabulário de cada autor. Exemplo, se você estudar a fundo, né, as epístolas, você vai perceber que o autor da epístola aos Hebreus era um cara rebuscado no grego, um rico vocabulário. Em outras palavras, era um cara muito estudado, então ele tinha um rico vocabulário no grego koiné. Você pega Marcos, e o grego koiné utilizado ali era um grego bem básico, né? Bem básico. Então, veja bem, Deus respeitou até mesmo o nível intelectual, né, do vocabulário de cada autor, né? Se você pegar
cada pessoa tem um nível de vocabulário, de palavras, de entendimento, de articulação. É um distinto do outro. Então Deus respeitou também isso. Deus não fez, como num passe de mágica, não fez com que João Marcos, que era judeu, de uma hora para outra, poderia ter feito? Poderia, mas não fez. Não fez com que João Marcos se tornasse um erudito no nível do autor da Epístola aos Hebreus para escrever o Evangelho rebuscado. Os estudiosos percebem até que as construções gramaticais, né, a construção das palavras, das frases, das orações no grego de Marcos, é um grego assim, bem básico, de uma pessoa que nasceu, né, em Israel, um judeu de fala aramaica, né, de cultura semítica, que aprende um segundo idioma e tenta escrever ali, né, que dá para o gasto, que era o grego koiné. Está entendendo? Muito bem. Calvino acreditava, portanto, que Deus preparava os escritores bíblicos através de várias experiências da vida e que o Espírito Santo falava segundo o estilo do escritor, conforme o requeriam as várias circunstâncias. Quer para alcançar as pessoas cultas ou as incultas. O Espírito Santo tempera de tal maneira o seu estilo que a sublimidade das verdades que ele ensina não pode ficar oculta. Concordo. Você percebe que, tanto lá nos escritos do hebraico, né, no Antigo Testamento, como no Novo, você vai perceber inúmeros estilos para se escrever as escrituras sagradas. Histórico, poético, né? Nós vamos ver no Novo Testamento profecia por meio do Apocalipse, os evangelhos em si, que já é um estilo literário já por si só, e as epístolas. O único livro considerado histórico do Novo Testamento qual é? Atos. É o único livro do Novo Testamento considerado histórico. E os evangelhos, pastor? Não. Dentro da teologia, os teólogos consideram o termo evangelho já um estilo literário, ou seja, os escritos de Mateus, Marcos, Lucas, João inaugurou um novo estilo literário, assim como existe a poesia, o romance, as novelas, livros históricos, poéticos, proféticos, entendeu? Então, o único livro histórico seria Atos dos Apóstolos. Interessante isso, né? Então, temos os evangelhos. Qual é o estilo literário dos evangelhos? Evangelho. Temos Atos dos Apóstolos, histórico. Romanos e todas as epístolas em diante. Epístolas, qual é o estilo? Epistolar. Certo? Epistolar. Tiago, 1ª, 2ª, 3º João, 1 Pedro, 2 Pedro. Interessante, né? E aí somente um livro chamado profético, que é o Apocalipse. E todos eles, os seus autores, você percebe o seu estilo. Tanto é que na teologia, quando você vai estudar a teologia, você estuda a teologia paulina, separado, teologia joanina, petrina, entendeu? Você faz um estudo separado. Evangelhos, nas teologias, né? Livros de teologias do Novo Testamento, livros sérios, de 1000 páginas para cima. Os caras não começam estudando, analisando a teologia, os evangelhos, a teologia dos evangelhos. Geralmente se começa pelo Corpus Paulinus. O que é isso? O corpo paulino, o corpo de escritos de Paulo. Entendeu? Corpus Paulino, depois João. Entendeu? E às vezes, por último, eles deixam os evangelhos. Alguns teólogos seguem essa ordem. Não necessariamente todos os teólogos, alguns. Eu acho interessante isso. Diz mais aqui, o Espírito Santo, fazendo uso das respectivas personalidades dos vários autores, de suas experiências, capacidades e estilos, supervisionava-lhes os escritos a fim de garantir a mensagem de Deus, que a mensagem de Deus fosse comunicada integralmente e com toda a exatidão. Assim, o autor aqui ele entende da maneira conservadora de se compreender isso, que todos os autores tiveram a consciência, né, que estavam escrevendo ali, inspirados pelo Espírito Santo. Alguns teólogos vão discordar, né? Alguns teólogos não entendem, por exemplo, que Mateus, né, num belo dia, ele acorda e diz assim, vou escrever um evangelho. O Espírito Santo me inspira agora.
né? Então isso é debatido, né? Isso é discutível. Veja bem, olha o que eu estou falando para você. Independente se o autor tinha consciência ou não que estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para compor seu escrito, isso não importa. Não importa muito não para a nossa fé, claro que não. O importante é que ele foi inspirado. Se o autor ali estava tendo essa consciência ou não, para mim não é tão relevante. É importante compartilhar, a gente ter noção disso, né? Mas para a nossa fé, Paulo tendo a consciência ou não, se ele estava escrevendo apenas uma de suas epístolas com o entendimento de que precisava consertar, corrigir problemas da igreja local, né? Eu particularmente, eu não creio, isso já é uma questão de fé, de crença. Eu particularmente não creio que Paulo tenha escrito suas epístolas pensando assim: vou escrever para a epístola de Corinto, essa epístola à igreja de Corinto, e daqui a 2000 anos essas epístolas vão estar sendo pregadas em todas as igrejas do mundo. Será que ele tinha essa noção? Penso que não. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, ele acreditava que ele seria arrebatado. Então ele entendia que a volta do Senhor, a parousia do Senhor, já era para aquela época. Então ele não vislumbrava que suas epístolas seriam normativas, regra de fé, para a igreja 21 séculos depois. Está claro isso, não está claro? É possível que ele tivesse a consciência de que estava sendo dirigido pelo Espírito Santo para compor seu evangelho. Mas ele nunca, penso eu, jamais imaginou que suas epístolas escritas para resolver problemas naquele contexto, naquela época, das igrejas locais, seriam unidas durante séculos depois, ou décadas depois, posteriormente séculos, para que compusesse um cânon de livros que seria livros que trariam uma norma, uma regra de como viver, ou explicando a fé para os crentes. Possivelmente não. Ele dizia: nós, os vivos, que nós fomos arrebatados, escrevendo a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele se incluía no arrebatamento. Por quê? Porque ele tinha a esperança de que a volta do Senhor fosse para aquele tempo, para a geração dele. Não aconteceu, mas ele tinha. Então ele escreve pensando no presente, no contexto, em alguns momentos, claro, no contexto no qual ele vivia, né? Claro que a sua teologia tem perspectivas escatológicas? Tem. Visando um futuro pós-morte dele? Sim. Mas em muitos momentos você vai perceber que ele escrevia compreendendo que a volta do Senhor fosse para a sua geração. E para concluir essa questão da inspiração, ele diz aqui: conforme Jesus prometera aos seus discípulos, o Espírito os guiaria à verdade, trazendo-lhes a lembrança, as suas palavras, e ensinar-lhes a tudo quanto era necessário a revelação divina. Isso compreende lá o capítulo 14 até o 16 de João. Então, dentro dessa ótica, nós entendemos, eu creio também, que o Espírito Santo guiou os discípulos, segundo palavras de Jesus, quando ele partisse para o Pai, o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. E eu creio nessa palavra. Claro, né, teólogos liberais não acreditam nem que João tenha escrito o Evangelho de João, né? Muitos teólogos não acreditam, tenha sido o próprio João a escrever. Muitos dizem que o Evangelho, digo assim, teólogos não conservadores, tá? Muitos acreditam que o Evangelho de João teria sido corrompido por uma comunidade extremamente influenciada pela filosofia helênica, grega. Então, na concepção desses caras, o Evangelho de João foi corrompido. Não seria para ser levado a sério. Como eu não sigo essa teoria, sou conservador, eu creio que João capítulo 14, 15, 16 foi Jesus deixando-nos instruções, e uma dessas instruções e direcionamentos foi que, de fato, o Espírito Santo, o alter ego de Jesus, o Consolador,
viria para após a subida, a ascensão do Senhor Jesus, o Espírito Santo viria para iniciar seu ministério na igreja. E isso ocorre de várias maneiras, e uma dessas maneiras foi inspirando, direcionando os autores bíblicos, os apóstolos, para escreverem, né, a mensagem, o Novo Testamento, no qual conhecemos hoje. Tá certo? 20 minutos de bate-papo, de aula, e agradeço a você. Muito obrigado por mais esse tempo que passamos juntos. Até a próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre regeneração, tá bom? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e seja nosso colaborador em nome de Jesus. Até a próxima.